Boa tarde, Albino Paquice, mais uma vez, bem-vindo ao Dias Andados. Obrigado. Boa tarde, sim, Sueli Rodrigues. Boa tarde. Sueli de Melo. Sueli de Melo. A gente não pode confundir. Sueli de Melo. Exatamente, eu questionava se concorda que Jonas Savimbi foi de facto o impulsionador da democracia em Angola. Pois, boa tarde aos telespectadores. Estou aqui hoje. Já sei o que é que se passa hoje. É a ressaca do carnaval. É a ressaca do carnaval. Não, acho que não é por aí, não é por aí. Deve ser da sua tosse. Estou-lhe provocar. Pois, concordo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Essencial. Eu tenho algumas dificuldades em falar mal do Dr. Jonas Savimbi. Por uma razão muito simples. Porque nós, como estamos a passar pela internet, tenho que mostrar aqui uma obra que eu trago, que é A Resistência em Busca de uma Nova Nação. Penso que está a saber, não é? Exato. A Resistência em Busca de uma Nova Nação. Tenho dificuldade em falar mal do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, como tenho dificuldade em falar mal da Agostinho Neto, como tenho dificuldade em falar mal de Oden Roberto. Vou explicar porquê. Porque, de facto, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi é daqueles que, pela sua apropriação, apesar de tudo, conseguiu profundamente trazer para o país momentos ímpares. Não devemos nos esquecer, por exemplo, Sueli, que a luta de independência nacional deu-se em várias frentes. E a UNITA teve a Frente Sul, desde os anos 60, muito cedo. E a história diz exatamente isso, os livros escritos dizem exatamente isto, e, portanto, o Dr. Savimbi é, com todo o direito que merece, Oden Roberto, portanto, Agostinho Neto, é o mesmo direito que tem o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Não nos devemos esquecer, por exemplo, que sobre a questão da democracia, o nosso país durante muito tempo foi comunista. O Dr. Antônio Agostinho Neto virou-se para a Rússia e lá foi buscar o comunismo, na altura da URSS. E só com o Dr. Jonas Malheiro Savimbi é que nós conseguimos realmente pensar em democracia no nosso país. E toda a sua luta, de alguma forma, foi para buscar um novo paradigma. O entendimento dos historiadores e também dos políticos tem sido que, se o Dr. Antônio Agostinho Neto não tivesse morrido naquele ano, talvez nós encontrássemos a paz mais cedo do que encontramos, depois da morte dele. Mas é preciso dizer que o Jonas Savimbi é esse grande homem. Há várias coisas escritas sobre ele. Eu não podia trazer todas, porque entretanto não estamos na rádio. Mas a grande verdade é que há uma percepção hoje da juventude, essencialmente da juventude, que vai buscar as ideias do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. E aqueles que nasceram em 2000 e que hoje têm 23 anos de idade, conseguem perceber que por detrás daquele homem estava um grande patriota. Agora, não podemos nos esquecer, é verdade, que o Dr. Jonas Malheiro Savimbi cometeu também muitas atrocidades. Isto é verdade, Felipe, isto é verdade. Mas vamos convir que alguém que está na mata a organizar a guerrilha, se não for um terrorista, com as devidas aspas, não consegue organizar a guerrilha. É legítimo que as atrocidades, no final de contas, pesem mais do que os bons feitos? Não é legítimo. Não é legítimo. Não é legítimo, aliás, porque nós, se formos a analisar toda a história, e nós não temos tempo para isso, como é evidente, o nosso tempo em rádio é muito pouco, vocês têm muita coisa a fazer aqui, se nós formos analisar toda a história do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, pesa mais aquilo que ele fez na luta pela liberdade e pela libertação do país e pela democratização do país, do que propriamente as atrocidades que ele cometeu na Jamba e noutras frentes. Isto é que é preciso dizer. Agora, a história tem que ser verdadeira. Porque se nós muitas vezes, como alguns fazem, que vão apenas buscar o lado negativo das pessoas, nós também, por exemplo, temos um senhor chamado Paulo, o outro nome não conheço, escreveu sobre Agostinho Neto e disse que Agostinho Neto era um ditador. Não é verdade. Não é verdade. Houveram circunstâncias diversas que
que obrigaram a que tanto o Agostinho Neto como o próprio Dr. Jonas Melo Savimbi se tivessem comportado de uma determinada maneira. Por quê? Os ideais de liberdade do Dr. Jonas Melo Savimbi, de alguma forma, foram inquinados e condicionados pelas circunstâncias. E a Mata exigia que ele fosse aquela figura diferente. Agora, é preciso nós dizermos uma coisa. Nós podemos ter muitos políticos aqui no país. Né? E eu, como estudante de filosofia, e também como professor de filosofia, e também conhecedor de algumas coisas relativas à política, nós nunca tivemos um político tão forte, tão grande como o Jonas Melo Savimbi. Portanto, eu acho que nós temos que aproveitar a figura como tal, aquilo que são os seus ideais. Quando, por exemplo, ele vai dizer primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano, para mim um angolano sempre. Há uma valorização da angolanidade tão grande, que deixa-me dizer-lhe que é verdade que tudo isto que digo contrasta com uma coisa, Sueli, e que também é verdade. É verdade. Nós só tivemos a paz no dia 4 de abril, só assinamos os acordos de paz. E porque no dia 22 de fevereiro morreu o Dr. Jonas Melo Savimbi. Está a ver? Agora é verdade que há aqui uma percepção profética também, que é, de facto, algumas pessoas têm que ser sacrificadas para que os outros... Savimbi foi sacrificado, no caso. Foi. Se nós quisermos fazer uma interpretação religiosa, não cristã, mas religiosa, ele foi sacrificado. Por quê? Porque é preciso dizer, e aqueles que viram com o Savimbi também sabem disto, o Dr. Jonas Melo Savimbi era uma pessoa, de facto, muito forte do ponto de vista intelectual, e mesmo na Mata estava sempre com os seus livros, como escrito e descrito por várias figuras que com ele conviveram e que escreveram sobre ele, mas era uma pessoa muito teimosa. Não é? Era muito teimosa, quer dizer, só aquilo que ele pensava é que estava certo. Pois há o problema dos intelectuais nesta matéria, quer dizer, só aquilo que eles pensam e dos homens fortes é que está certo. As opiniões são sempre só a mesma opinião. Tendo sido Savimbi presidente, caso não tivesse o desfecho que teve, esta característica que agora aqui descreve da teimosia, que presidente poderíamos ter tido? Se fosse presidente? Sim. Se tivesse sido presidente? Exato. Em 92 ou então em 97? Bem, pois aí é onde está o problema, sabe? Aí é onde está o problema. Mas, e aqui não podemos fazer, estamos com alguma dificuldade, eu tenho alguma dificuldade de fazer futurologia, não é? Eu não sei se nós também podíamos ter aquela democracia que ele pensou na Mata, sabe? Eu tenho essa dificuldade de fazer essa abordagem, porque há um perigo grande na maneira como o Dr. Savimbi conduziu a UNITA naquilo que são apenas as suas ideias, não é? Eu queria crer que, por exemplo, em 95 a UNITA tivesse um novo líder. Queria crer, mas não é possível enquanto ele não tivesse, de facto, desmilitarizado. E então houveram aí variedíssimas questões muito fortes. Eu conheci o Dr. Savimbi, pelo menos 3 ou 4 vezes, vi e saudei o Dr. Savimbi, porque nós vivemos no Ambo nos 2 anos da guerra e nós estávamos com o Dr. Savimbi. A UNITA tinha ocupado o Ambo durante 2 anos. Era uma figura muito forte, com ideias muito próprias, com uma organização muito própria, e de facto ele formava para a democracia, ele formava para a liberdade, mas depois isso contrastava com a maneira como ele atuava, né? Que era muito autoritária. Agora, a pergunta que me colocas é fundamental. Por quê? Porque isto diverge um pouco com aquilo que é a ideia se ele fosse de facto presidente, o que é que nós teríamos? Agora deixa-me dizer-lhe que nós teríamos uma Angola muito desenvolvida. Isso teríamos. Isso teríamos. Isso devo dizer-lhe. Se nós teríamos uma Angola desenvolvida, isso devo dizer-lhe que nós teríamos. Nós teríamos uma Angola no nível da África do Sul. Ou então longe, ou então muito para lá da África do Sul. Porque, por exemplo, o estado de saúde que se conheceu na Jamba era tão avançado que não se podia acreditar que aí era na Mata. O nível de educação que tinham as pessoas que vinham da Jamba. E, portanto, a formação que o próprio Dr. Savimbi deu aos seus quadros era uma coisa indiscutivelmente grande. E a maneira como nós olhamos hoje, por exemplo, para os militantes, aqueles que estavam na Mata, os grandes generais que nós temos aqui, Lukamba Gato, Paulo Mulato, Kamalata Numa e tantos outros generais, Chiwale, são figuras, a gente olha para elas e conversa com elas
e mesmo o próprio engenheiro da Belta Costa Júnior, ou então Abel Vucu Vucu, e Américo, e todos aqueles que estavam ali à volta do Savimbi, andaram com ele na mata, você percebe que você tem ali homens verdadeiramente disciplinados. Eu não sei o que é que eles fariam depois de governar, não sei, isso não sei. Mas agora você olha para eles, você vê homens disciplinados, homens determinados, homens que seguem objetivos, homens que não se corrompem facilmente. Portanto, há ali uma série de coisas que derivaram daquilo que foi a UNITA, de Dr. Savimbi e da figura do Dr. Savimbi. Agora, eu entendo, Sueli, que para te dar a palavra, que aqui uma coisa também fundamental que é preciso dizer. E eu aqui devo lhe dizer com alguma dor na alma, que é, a UNITA dá um exemplo a outros partidos, inclusive o MPLA, a FNLA. A UNITA dá um exemplo, Sueli, e você também sabe disso, e os nossos ouvintes na Essencial também sabem disso. A UNITA dá um exemplo sem igual, dá um exemplo sem igual. Quando olha para a figura de Jonas Melero Savimbi, dá um exemplo sem igual. Um homem que viveu como viveu e que morreu como morreu, mas não há um único na UNITA hoje que diga que o Savimbi é isto, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo, que os seus filhos são isto. Não há isto. Está a fazer uma analogia ao não, caso não, do José Eduardo isso, Santos. isso, estou a fazer. E tenho o direito de fazer. Eu tenho esse direito de fazer. Mas veja que estas pessoas da UNITA, os generais e outros, não receberam nada do Dr. Savimbi, senão a educação. Não receberam nada. Nenhum deles ficou milionário. Nenhum deles tem casas em França, em Paris. Nenhum deles tem casa nos Estados Unidos vindo da governação do Savimbi. Ninguém tem. Qual é a expressão, Celi? É lealdade. É lealdade. Chama-se lealdade. São pessoas leais ao líder. Leais ao líder. Sabe? E aquilo que nós vemos hoje em alguns partidos, que eu não vou citar outros partidos, não vou citar, todo mundo sabe. Mete vergonha. A expressão própria é mete vergonha. De pessoas que ficaram ricas, de pessoas que comeram de manhã e de noite, de pessoas que dependeram, de pessoas que formaram os seus filhos, pessoas que governaram e hoje voltam às costas àquele que lhes fez bem. Eu nunca fui desse partido político nem do outro. Mas eu acho que a lealdade é daquelas coisas que nos faz ser nós mesmos, homens dignos, honestos e dizer não. Aconteça o que acontecer, aquele sempre foi meu amigo e é meu amigo. E a UNITA faz isso muito bem. A UNITA dá esse exemplo com manifestações, com festas e vale a pena seguir. É um exemplo que vale a pena seguir. Dito isto, devemos concluir que acredita que a UNITA tem, ou no caso os herdeiros, com as devidas aspas, de Jonas Savimbi, têm sabido levar a bom porto a UNITA. Não há como. São herdeiros. São herdeiros. É ver a maneira como o Dr. Isaías Samacuva conduziu a UNITA durante 16 anos, agora a maneira como Adalberto Costa Júnior está a conduzir a UNITA nestes anos, são herdeiros. São herdeiros. Têm conduzido a bom porto e os próprios filhos Savimbi, o comportamento dos próprios filhos Savimbi, quer dizer, Massanga Savimbi e outros, quer dizer, a equidistância que eles têm com o partido, há ali coisas muito interessantes. Mas há outra coisa que muita gente não sabe e que eu posso, de alguma forma, enquanto analista, dizer aqui, que é, na UNITA respeita-se muito o mais velho. Sabe o que é o mais velho? Sabe o que é o mais velho, Sueli? Sabe o que é o mais velho, não sabe? Pois, é o mais velho. A UNITA respeita-se o mais velho. Independentemente de estar certo ou errado. O mais velho, não é o mais velho. O mais velho nunca está certo ou errado. O mais velho não está nesse nível. O mais velho é aquele que tem... Não deve ser questionado, o mais velho. Não, o mais velho deve ser questionado. Mas o mais velho é aquele que tem uma opinião mais próxima da verdade. Porque viveu mais tempo. Respeita-se o mais velho. E a UNITA tem uma coisa que chama o Conselho dos Velhos. Chama-se mesmo Conselho dos Velhos. Que quando dizem aquilo, é para se cumprir. E quando o mais velho diz senta, é porque ele vai falar. Quer dizer, estas coisas foram sempre fundamentais e eu acho que são exemplos que devem ser seguidos. Agora, é verdade que o que diz é importante, mas o mais velho não pode ser contradito. Pode. Mas estás a ver? Importante é que aquela história da mosca, você conhece, está nas redes sociais, todo mundo conhece. É? Quando a mosquinha sai e tal, a mãe diz, não podes andar aí nos homens, que eles vão te matar. Não, mãe, não é isto, está nas redes sociais.
Quando saem os homens batem palmas, não, aquilo é para te matar. Aquilo é para te matar. Então, geralmente os mais velhos, neste partido concreto que estamos, cuja análise me perguntas agora, os mais velhos são mesmo fundamentais. E quando o conselho dos mais velhos se reúne para decidir sobre um assunto, e a opinião que vem daí é a melhor que podia ter vindo. Penso que eles estão a fazer muito bem e estão a saber levar, portanto, esses ideais do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Portanto, avante. 17